Olá, como vocês estão? Agora eu acho que por um tempo é assim que nós vamos nos comunicar. Eu gostaria de falar com vocês, meus alunos do 7º ano, a respeito das frações, que é o nosso tema dessa semana. Por não possuir equipamentos necessários para fazer edição dos vídeos, então esses vídeos vão ser feitos de uma forma muito precária, né? Então eu vou falar um pouco e de repente se eu precisar mudar a câmera de foco, eu vou ter que gravar um vídeo na sequência, mas aí vocês vão entrando e assim que eu puder ter esses equipamentos necessários para fazer uma boa gravação para vocês, eu vou estar adquirindo, mas isso vai ser daqui uns dias ainda. Então, por enquanto, é assim que nós vamos nos comunicar. Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho, né? Porque a gente já viu o ano passado, a gente já falou um pouquinho antes de sair para a quarentena, do que é uma fração. Se eu falo que eu vou fracionar alguma coisa, eu estou dizendo que eu vou dividir alguma coisa, né? Só que quando a gente vai dividir um pedaço de bolo, eu posso dividir um pedaço maior, um pedaço menor. Mas quando eu falo fracionar, eu vou dividir em partes iguais. Então, todas as partes terão o mesmo valor. Onde que nós vemos as frações? Receita de bolo, através dos números decimais, né? Porque quando eu escrevo um número decimal, eu estou, na verdade, escrevendo também uma fração, que pode ser escrita como uma forma de fração. Quando eu falo de porcentagem, porque o que é uma porcentagem? É alguma coisa que foi dividida em 100 partes. Então, eu preciso ter essa compreensão do que é a fração, né? Então, a fração, uma divisão em partes iguais, eu posso estar falando ali de uma porcentagem, de uma comparação entre duas coisas, né? De duas medidas diferentes. E para que servem as frações? As frações, elas estão no nosso dia a dia em muitas situações. Um exemplo, sem ser de receita, seria quando eu vou comprar uma mangueira, um tubo de PVC para fazer alguma coisa na casa. Eu preciso saber qual que é o tamanho da volta, 1/4, 1/8. Então, existem algumas medidas que muitos arquitetos, engenheiros, pedreiros, confeiteiros, boleiros, padeiros, muitas profissões que se utilizam das frações. E somar fração? Somar fração, embora muita gente ache que é difícil, não é. Somar fração eu só preciso ter um raciocínio do que é que está pedindo. Eu fiz aqui para vocês verem algumas tirinhas. Essa folha aqui, ela está dividida em 6 partes. Porém, se eu pegar então uma parte apenas, eu tenho 1/6 da minha folha de papel sulfite. Essa outra folha aqui, eu dividi ela em 4 partes. Da mesma forma, então, se eu pegar somente uma parte, eu tenho 1/4. Mas agora eu tenho uma situação. Eu preciso somar esse 1/4 com esse 1/6. 1/4 mais 1/6. Não vai ser fácil, tá? Mesmo que eu dobrar, que eu sei que muita gente já está pensando isso, eu dobrei. Mas quanto é isso? Olha, eu tenho metade de 1/6 aqui, a outra metade de 1/6 aqui, mas me sobrou mais uma metade de 1/6 aqui. Então, eu não posso simplesmente somar. Eu me lembro, não sei se vocês vão se lembrar disso, que o ano passado nós fizemos uma situação muito parecida, porém com os copos de água e alguns exemplos práticos com as folhas. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Então, se eu dobrar esta folha ao meio, agora, então, eu não tenho mais a divisão em 6 partes.
eu vou ter 6 partes aqui e 6 partes aqui. Então, eu tenho a divisão em 12 partes. Se eu tenho a divisão em 12 partes, mas eu queria pegar 1/6, então 1/6 representa 2 dozeavos. 2 partes daqui eu dividi em 12 agora, então eu tenho 2 dozeavos. Tá, mas e agora não resolveu muito, professora, porque continua sendo diferente. Então, 2 dozeavos mais 1/4. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu dividir esse daqui igualmente em 3 partes, cada 4 dele, olha o que me aconteceu. Agora, eu também tenho a minha folha dividida em 12 partes. E uma parte só, 1/4 desse, virou, então, 3 dozeavos. Então, agora, eu tenho partes iguais. Olha, eu tenho 3 dozeavos, que é o mesmo valor, o mesmo tamanho que eu tinha de 1/4, mais 2 dozeavos, que é o mesmo que 1/6. Então, agora eu consigo somar. 3 dozeavos mais 2 dozeavos, 5 dozeavos. O que eu fiz? Quando eu transformei o denominador dessa fração em 12, eu transformei das duas frações que eu tinha, o denominador 12. E aí, eu também mudei o numerador. 12. Vamos ver os múltiplos de 4? 4, 8, 12. 12 é um múltiplo de 4. Vamos ver os múltiplos de 6? 6, 12. 12 também é um múltiplo de 6. Então, eu encontrei um múltiplo comum para eu conseguir fazer essa soma. E é isso que a gente faz no papel. Porém, eu não vou ficar fazendo quadradinhos, retângulos, para poder descobrir isso. E a gente faz, então, simplesmente pensando nos múltiplos. Como eu falei para vocês, não dá para fazer tudo num vídeo só. Então, agora eu vou mostrar isso para vocês no papel. Só que para isso eu preciso mudar o ângulo da minha câmera. Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Vamos lá?